Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre aprendizagem de máquina. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é aprendizagem? Na psicologia, a aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no conhecimento ou no comportamento produzido pela experiência. Então, para a gente aprender, a gente precisa passar por uma experiência, tá? Então, quando é que a gente aprende? Quando a gente memoriza alguma informação, a gente também aprende através da observação ou exploração, né? Vocês muitas vezes estão na aula assistindo o professor explicando alguma coisa, vocês estão observando aquilo e estão aprendendo. Uma criança pequena que está andando em casa, ela está explorando o ambiente, ela vai tentar botar o dedo na tomada, vai levar um choque, ela vai aprender com aquilo, com aquela forma de explorar, tá? Também faz parte da aprendizagem, melhorar a nossa capacidade cognitiva e motora através de prática. Então, quando a gente vai fazer uma prova de matemática, por exemplo, quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica e uma nota maior a gente tira, né? Normalmente, quanto mais exercícios, mais rápido a gente faz o cálculo, né? E com mais certeza de que aquilo está certo. E também a gente consegue organizar um novo conhecimento em representações gerais. Por exemplo, eu consigo criar. Vocês estão aprendendo aqui a disciplina de aprendizagem de máquina, vão aprender em algum contexto, mas vocês vão conseguir produzir coisas diferentes utilizando essa mesma tecnologia, ou seja, vocês vão organizar um novo conhecimento a partir do que vocês já aprenderam. Então, tudo isso faz parte de aprendizagem, tá? E aí, como é que a gente transfere isso para a máquina? Bom, primeiro vamos entender como é um sistema convencional. No sistema convencional, a gente tem os requisitos do sistema, né? E aí a gente, através dos requisitos do que o sistema precisa fazer, a gente cria um modelo. A gente faz um projeto, né, baseado em modelos. A gente tem diagramas de caso de uso, diagrama de classe, de pacotes, etc, etc. E através desse projeto que a gente criou, a gente codifica o software, tá? Então, o nosso software é desenvolvido, primeiro a gente faz os requisitos, depois a gente projeta, depois a gente codifica. Quando a gente vai para um sistema que envolve aprendizagem de máquina, aí a coisa tem um pouquinho diferente. O que é diferente? Basicamente, um sistema de aprendizagem de máquina vai ter as mesmas coisas do sistema convencional, mas naquela funcionalidade que envolve a aprendizagem de máquina, a gente vai precisar ensinar a máquina por experiência. E como é que a gente passa a experiência para a máquina? Através de uma base de dados. Tá? Então, a gente vai ter uma base de dados que vai simular a experiência para que a máquina consiga extrair o conhecimento que existe dentro dessa base de dados. Para que a máquina consiga generalizar conceitos a partir dessa base de dados. O que é generalizar conceitos? Por exemplo, se eu estou ensinando a máquina a reconhecer um texto manuscrito, eu vou apresentar um texto manuscrito que eu escrevi, mas eu quero que a máquina também reconheça um texto manuscrito que ela nunca viu, por exemplo, o texto manuscrito da professora Aida. Então, é ela aprender a generalizar, a identificar quais são as principais características de cada letra, de cada palavra, e conseguir passar isso para imagens, por exemplo, que ela nunca viu. Tá? E como é que a máquina faz isso? Basicamente, na aprendizagem de máquina, ela aprende utilizando uma formulação de modelos matemáticos. Então, o que a gente vai aprender na disciplina são algoritmos de aprendizagem de máquina que fazem essa formulação desses modelos matemáticos, que trabalham a partir da experiência, ou seja, em cima de uma base de dados, tá? Então, o conjunto de dados é a forma que a gente vai passar a experiência para a máquina, tá? A gente vai ter uma base de dados que ela é composta por percepções do ambiente ou pode ser composta por percepções de ambiente e quais ações a serem tomadas, tá? E o tamanho dessa base de dados, ela depende muito do problema que a gente está resolvendo. Quanto mais complexo o problema, maior tem que ser a nossa base de dados, tá? E normalmente é necessário a gente fazer um pré-processamento nesses dados. Por quê? Dependendo da técnica que a gente estiver utilizando, ele exige que a nossa base de dados tenha apenas dados ou numéricos ou nominais, ou ele permite que sejam aceitos os dois dados. Também é importante que todos os campos da minha base de dados tenham os valores. E, por fim, é importante que os dados estejam balanceados. Vamos entender um pouco mais sobre isso no próximo slide. Então, aqui eu tenho uma base de dados, tá? Essa base de dados compõe pacientes, as características desses pacientes e qual diagnóstico eles tiveram.
Então, a base de dados, essa base de dados aqui, ela é composta por um conjunto de percepções. As percepções também são chamadas de características ou atributos, e da ação que é dada para cada paciente, ok? E uma coisa importante para a gente observar aqui é o seguinte, ó, alguns dos nossos atributos, eles têm valores numéricos, outros têm valores nominais, tá? E há ainda casos em que, por exemplo, no caso do paciente 4, não foi coletado nem o peso nem a temperatura dele, ou seja, eu tenho dados faltando. Então, isso são alguns pontos que a gente precisa se preocupar na hora de executar qualquer algoritmo de aprendizagem. Tá? Um outro ponto que a gente precisa se preocupar é com o balanceamento dos dados. No que isso é importante? Imagine que você tenha 10.000 pacientes com Covid, 20.000 pacientes com gripe e apenas 2 pacientes que sofrem de ansiedade. Eu não tenho amostra suficiente para aprender pacientes que têm ansiedade, se eu só tenho 2 amostras, tá? Então, provavelmente, meu algoritmo não vai aprender isso. Por quê? Porque meus dados estão desbalanceados. Ele só vai aprender a reconhecer quem é Covid e quem é gripe, tá? Então, isso é muito importante estar atento. Então, suponha que eu escolha uma técnica de aprendizagem de máquina que ela só aceita valores numéricos. Então, eu vou precisar fazer uma conversão dos meus números, dos meus valores simbólicos ou nominais para numéricos. E aí eu posso utilizar duas técnicas. Eu tenho 2 pontos que eu preciso considerar. Uma, quando esses valores simbólicos, eles apresentam alguma ordenação para mim, tá? Por exemplo, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, existe uma ordem aí nesses dias. Então, eu posso codificar utilizando ou simplesmente substituo por um valor inteiro, segunda 1, terça 2, quarta 3 e por aí vai. Ou eu codifico cada valor que seria inteiro por um vetor binário, utilizando uma codificação direta, converter de inteiro para binário, tá? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E quando esses nomes eles não apresentam uma ordenação, aí eu posso utilizar valores binários. Eu crio um vetor binário e coloco um para cada posição de possível valor. Vamos dar um exemplo disso aí. Bom, observa aqui que eu tenho um dos meus atributos nominais é a doença pré-existente, tá? Então, aqui eu fiz a codificação utilizando as 3 abordagens. Uma primeira abordagem é se a numeração, né, a ordenação tivesse um impacto, eu posso utilizar ou a codificação simplesmente por um número em sequência, então nenhum é 0, refluxo é 1, diabetes é 2, lúpus é 3 e asma 4. Ou eu posso utilizar essa numeração codificada para binário. São 2 abordagens que são utilizadas, tá? Então, 00, 001, 010 e por aí vai. Uma outra abordagem é que se isso aqui não tivesse um impacto de ordenação, se ele não tem um impacto de ordenação, ou seja, se a asma não precisa vir depois de lúpus, que não precisa vir depois de diabetes, que não precisa vir depois de refluxo e por aí vai, eu não preciso seguir essa ordem, então eu posso utilizar também um vetor binário, onde eu marco a posição que cada um desses possíveis valores pode assumir. Por exemplo, asma, eu marco aqui na primeira posição. Lúpus, se tiver lúpus, eu marco na segunda posição. Diabetes, terceira posição. Refluxo, quarta posição. E nenhuma, a quinta posição. Então, sempre que aparecer asma, que eu iria substituir por esse vetor aqui, nessa situação. Tá? Então, eu transformaria um valor nominal por um vetor de 5 posições. A quantidade de posições desse vetor é a quantidade de possíveis valores nesse atributo, tá? Então, essas são as 3 formas da gente converter um valor nominal em um valor numérico. Para o exemplo em questão, eu utilizei valor sequencial. Tá? Então, eu cheguei aqui, ó, na minha doença pré-existente, onde tinha asma, eu vi aqui na minha legenda e botei, ó, 4. Onde tinha lúpus, eu vi aqui na minha legenda lúpus e botei 3, e por aí vai. Então, preenchi aqui o restante da minha tabela, fazendo a minha conversão de uma característica nominal para uma característica numérica. Também fiz isso para o sexo. O sexo é masculino e feminino, eu coloquei 0 e 1. E fiz esse ajuste aqui nessa coluna, tá? Sem querer sintomas
pegou sexo, mas não era sintomas, é só esses daqui, tá? Foi um erro meu. Bom, e a gente tem essa situação aqui de sintomas. Que sintomas, na verdade, ele é um aglomerado de vários sintomas. Então, o que foi feito aqui foi criado um vetor de cada sintoma e foi atribuído um valor 0 a 1 como se fosse verdadeiro ou falso. Então, se a pessoa teve tosse, está aqui 1 para tosse, ela teve febre, está aqui 1 para febre, ela não teve espirro, está 0 para espirro, 0 para desmaio, 0 para dor de garganta, 0 para falta de ar. Tá? E aí, o que foi feito foi substituído essa coluna por esse grupo aqui de sintomas. Tá aqui o grupo de sintomas que foi substituído, tá? Então, dessa forma, agora, eu tenho o meu sistema todo com valores numéricos. E uma atenção que eu fiz também aqui nesse sistema, foi já adiantar o próximo slide, que é o que a gente faz quando a gente não pode descartar uma amostra que tem um dado faltando. Nesse caso aqui, a paciente 4, ela não tem o valor do peso nem da temperatura. E eu tenho minha base de dados, digamos, é muito pequena. Eu não posso me dar o luxo de simplesmente descartar essa amostra para o meu processo de aprendizado. Então, eu vou ter que tentar estimar isso de alguma forma. Para esse exemplo em específico, eu peguei todas as minhas amostras que eram gripe e tirei uma média dos valores. Então, aqui eu tenho essas três amostras aqui, né? A amostra do paciente 2, o 3 e o 4, são pacientes que tiveram gripe. Então, eu fiz uma média. Nesse caso aqui, 80 mais 90 dividido por 2, 85. E nesse caso aqui, 37 mais 37,5 dividido por 2, daria 37,25, arredondando para cima, 37,3, tá? Então, eu fiz aqui uma estimativa de um valor que poderia estar aqui nesse campo que estava faltando. Isso me ajuda a não descartar essa amostra. Então, esse exemplo que eu citei agora, né, da estima de valores, de estimar valores ausentes, né, tá aqui, tá? A gente tem várias técnicas. A gente pode tirar, por exemplo, a média de todos os valores de um mesmo campo. A gente pode tirar a média entre o anterior e posterior. A gente pode tirar a moda dos valores que possuem a mesma classificação, daquele campo, mas que possuem a mesma classificação. A gente pode criar um novo valor. Então, há várias formas de tentar estimar esse valor ausente. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente não pode descartar essa amostra, porque a nossa base de dados está pequena. Então, a gente tem que dar um jeito de aproveitar essa amostra, tá? Uma outra coisa que é bem importante da gente trabalhar é com a normalização de valores numéricos. O que é isso? Imagine ali que a gente tem vários atributos que têm valores numéricos, né? E imagine que eu estou querendo, por exemplo, fazer uma seleção para atletas para jogar basquete. E aí um dos meus atributos é a altura deles. E a altura varia, digamos, entre 1,70 a 2,10 da minha amostra, das minhas amostras. E eu tenho um outro atributo que é o salário. E o salário dos meus jogadores, eles variam de, por exemplo, sei lá, 1.000 a 10.000, que seja. Então, observa que se eu for fazer uma análise entre os atributos, eu tenho N outros atributos. A grande maioria dos meus atributos vão variar entre 1 e 10. E só esse atributo pode variar entre 1.000 a 10.000. Então, a ordem de grandeza desse atributo, que é o salário, é uma ordem de grandeza muito maior. Termina que na hora que eu for fazer algum cálculo de comparação de amostras, o cálculo do salário vai zerar qualquer diferença dos outros atributos. É como se a única coisa que importasse fosse o salário e os outros atributos fossem simplesmente desconsiderados. Então, nessas situações, é importante a gente normalizar todos os atributos para eles ficarem no mesmo range. Tá? Então, é comum a gente assegurar que todos os valores de um dado campo, eles estejam sempre no mesmo intervalo, por exemplo, entre 0 e 1, tá? E, além disso, a gente pode também fazer a conversão, né, de números que são numéricos para dados nominais. Quando a técnica só permite que a gente use dados nominais, a gente pode fazer essa conversão. E como é que a gente faz essa conversão? Basicamente, a gente vai criar faixas, tá, de valores, e cada faixa de valor a gente atribui
uma legenda. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a altura, tá? Para esse probleminha que a gente estava lidando antes. Então, a gente tem aqui a altura dos pacientes. Então, eu posso dizer, por exemplo, que menor do que 1,65 é uma pessoa baixa, que entre 1,65 e 1,78 é uma pessoa mediana, que entre 1,78 e 1,90 é uma pessoa alta, e maior do que 1,90 é uma pessoa muito alta. Eu atribuo uma legenda aqui. E a essa legenda eu vou analisar. Por exemplo, esse primeiro paciente, ele tem 1,82. Então, ele se enquadra nessa faixa aqui. Então, eu vou atribuir o rótulo alto para ele. E eu vou fazer isso com todos os meus pacientes, tá? Então, eu transformei um dado que era nominal em um dado numérico. Ou, desculpa, transformei um dado que era numérico em um dado nominal. E aí, uma coisa que eu vou mostrar lá na frente, quando a gente vai vendo a árvore de decisão, é, normalmente a gente atribui esses rótulos e essa faixa quando a gente tem noção do que significa esse atributo que a gente está trabalhando. A gente pode fazer isso, por exemplo, com peso, em dizer o que é magro, gordo e mediano, ou obeso. A gente pode fazer isso com temperatura, quando é que a pessoa está sem febre, quando é que ela está febril, quando é que ela está com febre, uma febre muito alta. A gente pode criar esses ranges quando a gente tem noção do que significa aquele atributo. Mas vai ter situações em que vocês vão pegar uma base de dados enorme, que tem um atributo lá X, e que vocês não têm a menor noção do que significa aquele X. Então, quando a gente estiver vendo árvores de decisão, eu vou apresentar uma técnica para vocês de como criar essas faixas, tá? E quando a gente não tem a menor noção do que significa aquele valor, tá? Mas deixa para cenas dos próximos capítulos. Depois que a gente tiver com a nossa base de dados pronta, ou seja, a gente já pegou a nossa base de dados, normalizou ela, ajustou os valores que precisariam ser ajustados, antes de aplicar qualquer técnica de aprendizagem, a gente vai precisar separar, né, essa base de dados em um subconjunto de treinamento, tá? Um subconjunto de treinamento e um subconjunto de teste. Qual vai ser essa proporção? Depende muito da base de dados. Pode ser 70% dos dados para treinamento, 30% para teste. Pode ser 25% para treinamento e 75% para teste. Pode ser, assim, pode ser 50% e 50%. Depende muito da base. O que é importante? É importante que no treinamento, as classificações que essa base pode assumir, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um problema de classificação, o que é um problema de classificação? Eu tenho uma amostra e quero como resposta uma classe, uma categoria, tá? Então, por exemplo, eu tenho os sintomas dos pacientes, as características que os pacientes estão no momento, e eu quero classificar se eles estão com Covid, se o paciente está com gripe, se está com ansiedade ou está um paciente saudável. Então, isso é um tipo de classificação. E aí, quando a gente lida, por exemplo, com classificação, é importante que no treinamento as classes estejam balanceadas. Por quê? Porque a gente aprende, a máquina aprende através da experiência. E se ela só vê uma determinada classe, digamos aqui, a gente colocasse todas as amostras de saudáveis aqui, e a gente colocasse só 1.000 de cada uma outra aqui. O que iria acontecer é que provavelmente ela iria acertar todos os saudáveis, mas iria errar bastante esse outro caso. Eu lembro que teve uma aluna minha que ela estava fazendo um trabalho sobre reconhecimento de câncer de pâncreas. E a base dela era completamente desbalanceada. A gente tinha mais de 6.000 amostras de paciente saudável e 130 amostras de paciente doente. Então, quando a gente foi treinar, a gente não tinha muito o que fazer. A gente tinha que colocar uma quantidade realmente grande de pacientes saudáveis, porque eles tinham uma característica, uma complexidade muito diferente, né? Então, quanto mais dados, era melhor. Mas a gente tinha muito poucos dados de pacientes com câncer de pâncreas. O resultado é que o nosso algoritmo não conseguiu aprender o paciente que tinha o câncer, porque ele não tinha amostras suficientes. Tá? Então, colocar uma base de dados desbalanceada no treinamento, com mais classes de um tipo do que de outro, não é uma boa prática. Agora, também é importante a gente estar atento se essa quantidade de amostras é suficiente, tá? Para representar as características desse diagnóstico aqui, tá? 9.000 é suficiente para representar o diagnóstico da gripe?
9.000 é também suficiente para eu conseguir representar o diagnóstico de ansiedade? Se não for, não tem problema, a gente pode aumentar. Só não pode ser tão exagerado, como no caso dessa minha aluna, que a gente tinha 6.000 para 100 amostras, tá? Mas se, por exemplo, se houver a necessidade de que a gente colocar 15.000 amostras de saudável, isso não vai dar um impacto tão gritante no resultado final, tá? E aí você pega, depois que você separa o conjunto de treinamento, o que sobrar vai para o teste, ok? É importante que na base de teste tenham exemplos de todas as classificações. E é importante também que esses conjuntos sejam disjuntos, ou seja, uma amostra que está no treinamento não pode estar no teste, ok? Uma outra forma interessante de fazer a separação da base de dados é a gente utilizar cross-validation no conjunto de treinamento. Por que a gente vai usar essa técnica? Basicamente é o seguinte, há situações em que a gente treina tanto o algoritmo de aprendizagem de máquina que ela termina decorando os dados. Então, quando a gente vai testar com a nossa base de teste, ele erra todos os dados. Se eu testo com minha base de treinamento, ele acerta tudo, mas se eu tento rodar minha base de teste, ele erra tudo. Ou seja, ele aprendeu tanto que ele decorou. E aí, como é que a gente faz para evitar isso? Né? Para evitar que ocorra o overfit ou o sobreajustamento. Uma abordagem que a gente pode fazer é utilizar o cross-validation. O que é o cross-validation? É pegar essa minha base de treinamento e quebrar em pequenas subbases. E aí eu digo quantas eu quero, tá? Aí eu vou quebrar isso de forma proporcional. Por exemplo, o número de classes que tem aqui, também tem aqui, também tem aqui, e por aí vai. Exemplo lá da nossa tabela anterior, que a gente tinha 9.000 de Covid, 9.000 de gripe, 9.000 de saudáveis e 9.000 de ansiedade. Eu poderia, por exemplo, criar 9 grupos aqui, 9 pastas, 9 folders desse que a gente chama, né? E aí eu colocaria 1.000 de cada classe em cada um folder desse. Uma amostra que está num folder não pode estar em um outro folder, tá? São disjuntos esses conjuntos. E aí, como é que funciona o treinamento? Eu pego na primeira iteração, eu vou pegar uma desses folders, né? Eu vou pegar um deles e vou utilizar para teste, como se fosse teste unitário, teste do desenvolvedor, tá? E aí, aqui eu tenho minha base de teste, digamos, de sistema, e aqui é minha base de teste, digamos, unitário. E aí eu pego todos esses outros folders e junto como se fosse uma base só. E uso essa junção aqui para treinar o meu sistema. E aí rodo uma primeira iteração. E aí testo se ele aprendeu alguma coisa utilizando essa minha base de teste. Então, o que é esperado disso aí? Deixa eu tentar montar aqui um gráfico para vocês, espero que eu consiga desenhar. Então, aqui eu tenho, digamos, minha taxa de erro. E aqui eu tenho meu número de iterações, tá? Então, o que é esperado de início? De início é esperado que no meu treinamento eu tenha uma taxa de erro alta, tá? E que à medida que eu vá treinando, essa taxa de erro vá caindo, tá? Tendendo aqui a zero. E o que é esperado que aconteça no meu conjunto de teste, aqui de teste unitário? É esperado que nessa primeira iteração ele esteja acompanhando também aqui essa minha evolução, tá? Aí na segunda iteração, mesma coisa, ele vai sair acompanhando. A cada iteração dessa, ele vai acompanhando a minha evolução. Então, numa primeira iteração, eu vou pegar essa subbase e usar para teste e o restante para treinamento. Numa segunda iteração, eu uso... Eita, deixa eu pegar o marcador. Tá. Numa primeira iteração, eu uso esse primeiro carinha para teste e esse restante para treinamento. Na segunda iteração, esse carinha que era teste vai ser juntado para minha base de treinamento e esse outro vira teste unitário. E eu vou fazendo isso. A cada iteração eu vou mudando a minha base de teste como se fosse meu teste unitário. É o meu teste de validação, que a gente chama. E o esperado, né, como eu já tinha feito antes aqui, é que na medida que o meu treinamento vai aprendendo, no meu teste unitário, eu também tenho um resultado similar. Ele também desça acompanhando essa curva do treinamento. E
uma coisa que ele consegue detectar é porque pode acontecer de um dado momento isso aqui começar a subir. Se ele começar a subir, o que é que isso está me dizendo? O que é que essa subida aqui do teste unitário, digamos que são desses folderzinhos que estão aqui separados, está me dizendo? Ele está dizendo que ele começou a errar o meu conjunto de teste unitário. Se ele está errando o meu conjunto de teste unitário, é porque, na verdade, ele está começando a decorar o restante da base que ele estava naquele momento. Então, é um indício de que eu devo parar o treinamento, tá? Para que ele não decore. Então, ele ajuda a detectar situações em que estão ocorrendo o overfitting. E a gente consegue interromper o treinamento antes que ocorra o overfitting, antes que o algoritmo decore toda a base de treinamento. E aí a gente para o treinamento nesse ponto e faz o teste de validação, o teste final com a base de teste que a gente tinha separado. Se a gente tiver um bom resultado, ótimo, o algoritmo aprendeu. Se a gente não tiver um bom resultado, a gente volta o processo de treinamento novamente. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas, tá? E até a próxima.